Glória a Deus. Amém? Graça e paz mais uma vez a todos. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração para que a palavra do Senhor ela penetre nas nossas mentes, nos nossos corações e que possamos compreender perfeitamente qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, nós entramos na sua presença e apresentamos, Senhor, nossas vidas a Ti, nossas mentes, nossos corações. E como Paulo disse, Senhor, estamos aqui fazendo nosso culto racional. Então, Senhor, que possamos prestar bem atenção naquilo que o Senhor ele tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Colocamos nossas mentes, nossos corações, Senhor, à Tua disposição. Porque sabemos que o Senhor, Ele tem a palavra perfeita, o momento exato, Senhor, para nos abençoar e para nos ensinar. Que possamos, ó Pai, aprender bastante nesta manhã. Aprender, ó Pai, para que possamos ter uma vida saudável e abençoada na Sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Esse mês nós estamos falando sobre a igreja e a família, né? E enquanto eu estava meditando nos versículos básicos que nós vamos ler, estava assim refletindo sobre várias bênçãos que o Senhor ele já tem feito na minha família. Mas ainda tem algumas bênçãos que o Senhor precisa concretizar, né? Mas enquanto Ele não concretiza, nós precisamos ficar firmes. Se eu for perguntar aqui, quem não quer ter uma família feliz? Todos nós queremos. Mas há alguns passos e algumas direções que nós precisamos aprender para nós termos uma família feliz. Eu entendo que... E até quando era pequena, eu sempre ouvia assim, que bastava só você orar que Deus já fazia o impossível na sua vida. A oração ela é muito importante para o crente. Todo crente precisa orar. Mas até nossas orações precisam estar baseadas na palavra do Senhor. Senão ele não vai ouvir. Porque ele só ouve aquilo que é a vontade dele. E às vezes nós passamos muito tempo orando sem ser a vontade do Senhor. E aí nós estamos aprendendo esse mês como é importante a igreja e a família. E a igreja na família também. Porque nós levamos parte da igreja para as nossas casas. E trazemos parte da nossa família para a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos 127, 3 e 5. Salmos, capítulo 127, 3 e 5. Diz assim: E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E o 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Se você puder também abrir Efésios 5:33. Efésios, capítulo 5, versículo 33. Diz assim: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ou respeite, né, o marido. Agora em Deuteronômio 6, o versículo 6 e o 7. Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Amém? Que versículos maravilhosos nós temos para as nossas famílias, que é exatamente a vontade de Deus para nós. Em Salmos nós lemos o quê? Que os filhos eles são herança do Senhor, eles são como flechas, né, na mão de um homem poderoso. E no 5 ele fala que o homem que enche deles a sua aljava, quer dizer, o que nós estamos enchendo na vida dos nossos filhos.
O que nós estamos colocando na vida dos nossos filhos. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos. É o que eles vão fazer lá no futuro. Isso que esse versículo fala. Porque a aljava, ela era uma bolsa que, como ele fala aqui, né? Que ele colocava as flechas e no momento exato ele lançava para o inimigo. Porque esse versículo, esse salmo, ele se refere numa parte de luta. Então imagine assim, aqueles guerreiros eles iam para a luta e eles não iam sem sua bagagem, sem a flecha, sem o lugar para colocar a flecha, sem lá suas armas. Então assim, o que nós podemos trazer para nós hoje? Quais são as armas que nós temos dado para os nossos filhos? Será que são palavras e atitudes de amor, de cuidado, de zelo, que eles vão refletir e eles vão mostrar lá na frente? Será que são palavras destrutivas, enganosas, mentirosas? E lembre de uma coisa, eles vão reproduzir lá na frente. Às vezes nós, enquanto eu estava aqui estudando e pensando nisso, às vezes nós paramos e nós falamos assim, puxa, mas onde que eu errei com meu filho? Aonde foi que eu errei na minha vida? Aonde foi que eu errei no meu casamento? Aonde que eu errei com as minhas amizades? Só que aí, raramente, a gente pensa no que pensamos, no que agimos e no que falamos. E como é as nossas atitudes. E aí a gente sempre quer terceirizar a nossa culpa. A gente quer culpar o marido, a gente quer culpar o vizinho, a gente quer culpar os filhos, aí começa a culpar os netos, aí começa a culpar o patrão, a patroa, o professor, todo mundo. Só que nós não analisamos o que nós temos carregado durante toda a nossa vida, durante a nossa infância, o que nós temos pego ou aprendido com as nossas famílias. E aí nós vamos reproduzir aquilo que nós temos. No último culto das mulheres, nós passamos um vídeo, quem estava aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas acho que ainda tem até lá no grupo, de uma moça mostrando assim, que não é obrigado nós reproduzirmos aquilo que nós recebemos da nossa família. E aí nessas 3 demonstrações tem uma menina, uma mulher e uma senhora. E aí a senhora, que é a mais velha, que pelo que dá a entender é a avó, né, colocou no copo do meio uma água suja. Né, da avó colocou e a senhora pegou essa água suja e um pouquinho mais branca colocou na da filha. Aí quando chegou na da filha, já para passar para os filhos dela, ela já pensou assim, eu não preciso jogar essa água suja, mesmo que um pouquinho mais limpa, no meu filho. Aí ela pegou uma água mais limpa ainda, jogou dentro daquela água suja, tirou a água suja e mandou, né, deu para a próxima geração dela uma água limpa. Mais ou menos assim é o vídeo. E não dá para entender direito porque foi em outra língua, a música também, mas deu para entender a história. E aí, o que reflete isso para nós? Para nós termos uma família abençoada, há critérios que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Só que esses critérios nós precisamos aprender quais são. E aí não é só o fato também de só aprender, é o fato de nós passarmos para frente, reproduzirmos. E aí entra a questão de nós queremos ou não. E também entra a questão de que nós precisamos romper essas situações. Como é a parte do romper? Prestando atenção no conhecimento que o Senhor ele dá para nós. Prestando atenção naquele momento que o Senhor está falando conosco. Prestando atenção naquele momento que o Senhor quer curar. Há um momento que o Senhor ele derrama a glória dele sobre nossas vidas. E é naquele momento que nós precisamos aproveitar. Esse é o exato momento que eu preciso liberar perdão. Esse é o exato momento que eu preciso transmitir a glória de Deus. Então eu vou fazer. Esse é o exato momento que eu preciso lançar o meu filho para fazer alguma coisa. Esse é o exato momento que eu preciso transmitir para ele a vontade do Senhor. Então eu vou fazer. Amém? Quando nós lemos aqui em Deuteronômio 6, o livro foi escrito por Moisés cerca de 40 anos após a saída dos israelitas do Egito. O Deuteronômio nos proporciona uma releitura sobre o Deus de ontem
de hoje e de sempre. Quando Deus, ele deixou esse mandamento para o povo, porque ele precisava mostrar para o povo que eles precisavam andar nos caminhos direitos. Porque o povo era muito rebelde. O povo, ele tinha tudo nas mãos e reclamava. O povo cuidava, Deus cuidava de dia, o povo reclamava. Deus cuidava de noite, o povo reclamava. E aí o que acontece com a gente hoje? Deus cuida da gente e a gente, pode dizer, reclama. Porque é pouco. Ai, meu Deus, essa situação não muda. Ai, meu Deus, fulano não melhora. Ai, meu Deus, o que eu faço com essa situação? Reclama, reclama. É natural do ser humano fazer isso. Mas é obrigatório a gente permanecer assim? Não. Porque nós temos a base espiritual que é Deus nas nossas vidas. E eu sei que é difícil ter essa mudança, porque precisa atitude, precisa um posicionamento. E enquanto eu estava estudando aqui, eu estava lembrando assim de várias situações que o Senhor, ele me curou. Até o fato de estar aqui na frente falando com vocês. Minha voz ainda está trêmula, né? Dá para vocês perceberem, porque eu estou tremendo por dentro. Mas assim, foi algo que o Senhor me ensinou a romper. Porque eu não tinha coragem para enfrentar as situações. Eu tinha medo, eu tinha insegurança. Muito menos o conhecimento. Porque às vezes até eu queria resolver uma coisa, mas não tinha conhecimento de como falar aquela situação. Mas aí, quando nós entramos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, me faz conforme a sua vontade. O que acontece? Aí o Senhor, ele vem com o conhecimento dele, que é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos e prestar bem atenção quando nós lemos, para o Senhor nos dar essa revelação, porque nós vamos levar para a nossa vida toda. E aí nós vamos sair daqui da igreja com esse conhecimento, levar para nossas casas e precisamos passar para a nossa família isso. Porque senão vai ser só mais um momento que a gente passa na igreja. E não é para isso que o Senhor, ele estabeleceu a igreja. Não foi para nós nos reunirmos, que é gostoso, agradável, apenas nos reunirmos. É mais que isso. Quando nós chegamos à igreja, há um ambiente espiritual e um momento espiritual que às vezes a gente se desliga, até pensa assim: eu vou para a igreja mais uma vez, porque eu preciso, né, ir para a igreja, senão eu vou ficar fazendo o que em casa? É muito mais que isso. Há um momento que o Senhor, ele separa e prepara para nós ouvirmos a palavra dele, nos alimentarmos, e essa palavra, ela vem curando e tratando dentro de nós, para que sejamos crentes fiéis, filhos que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? E aí, como que nós vamos ter esse posicionamento e essa atitude? Nós vemos que até de um tempo para cá, nós vemos, né, no mundo em geral, várias posições que vai além do que nós cremos e do que nós queremos para as nossas famílias, que nós precisamos ter um posicionamento nas escolas, no trabalho. Mas e aí? Nós precisamos ter uma base para ter esse posicionamento. E não é só o acho. Eu acho que a família tem que ser assim. Eu acho, irmã, que você tem que falar dessa maneira. Se nós temos Cristo, nós precisamos andar na verdade e na vontade dele, nas palavras dele. Quando nós dizemos assim: eu sou crente, eu sou cristã, eu sirvo a Jesus, então nossas palavras, elas são diferentes. As nossas atitudes são diferentes. Por isso que tem esse momento aqui da palavra que nós ouvimos, e aí é necessário que nossas palavras mudam. Senão, simplesmente foi apenas mais um momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. E não é para isso que o Senhor deixou escrita e revelada a palavra dele para nós. Ele deixou escrito e revelado para quê? Para que nos alcançasse hoje, nessa geração. E fazendo a diferença, a mudança nessa geração, a próxima geração seja abençoada. Você crê nisso? A palavra do Senhor alcançou o seu coração. Ela te deu revelação de cura e libertação para alcançar a sua próxima geração, que são seus filhos. E mesmo que ainda nessa geração você não veja a mudança, o Senhor, ele pode fazer essa mudança.
Olha só um posicionamento que nós vamos ver aqui de Josué. Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, ó. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele termina falando, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que as nossas palavras são essas quando nós estamos lá em casa? Porque na igreja é fácil, né? Na igreja é fácil, a gente fala, Senhor, eu te adoro, o Senhor é o Senhor da minha família, o Senhor é o Senhor da minha mente, o Senhor é o Senhor do meu coração, e aí nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza em adoração, e a gente vai falando, aí quando chega em casa, o que acontece quando a gente enfrenta a dificuldade, dá de cara com a dificuldade, a gente treme. Mas aí Josué ele teve um posicionamento aqui. Quando ele viu que o povo de Israel, alguns, ainda queriam adorar aos deuses dos antepassados deles, ele se posicionou. Ele falou, vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem ter a decisão que quiser. Mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E mais para frente o versículo fala assim, que algumas pessoas se posicionaram também. Não, jamais. Eu jamais vou parar de servir ao Senhor, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. E é essa a posição que a igreja precisa ter, principalmente hoje. Mas aí às vezes a gente pensa assim, não, irmão, mas aí eu fui educada dessa maneira, né, com esse costume. Mas aí você já avaliou se essa maneira, se esse costume é a vontade do Senhor? O que Ele está te edificando? Como que você está tendo um resultado com essa atitude, com esse ensinamento? Eu não falo a questão de nós abandonarmos o que nós fomos ensinados na nossa geração, porque é uma geração diferente das de hoje, mas assim, a base, ela precisa ser a vontade do Senhor. Mesmo que venha a tecnologia, mesmo que muita coisa vai ficar muito atual, mas a base que faz a diferença para nós sermos felizes e abençoados em todos os momentos. E aí quando a palavra do Senhor ela vem confrontando os nossos corações, é para quê? Para nos curar, para nos libertar e para nos fortalecer no Senhor. Porque as dificuldades sempre vão ter. Josué, quando ele ficou à frente desse povo, a Bíblia fala que ele teve vários confrontos, várias situações difíceis, e o povo era rebelde, batia de frente com ele. E muitas vezes vão bater de frente com a gente, com a tua fé. E aí como que vai estar a tua fé nesse momento? Irmã, mas se eu me posicionar lá em casa o negócio é feio, se eu me posicionar no serviço é feio. Olha, vai ser difícil. Mas o Senhor, Ele dá estratégia de como nos posicionarmos. A palavra do Senhor, ela vem com amor. Ela vem para curar. Ela vem para libertar. Ela vem para confrontar aqui dentro, mas ela vai nos ensinando. E se, como aqui Josué fez, se posicionar, vocês podem escolher. Essa é a sua decisão, mas a minha é, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Primeira coisa, nos posicionarmos na presença do Senhor. Segundo, quando Satanás vier nos confrontar. Muitas vezes Satanás ali vem me confrontar. E agora, você vai permanecer? Eu falei, eu vou permanecer na presença do Senhor. Às vezes parentes meus, até hoje quando me encontram, falam assim, nossa Cíntia, você ainda está na igreja. Parece um confronto. Eu falo, por quê? Dá vontade de falar assim, é um parque de diversão, eu vou lá, me divirto, vou embora? Não, minha filha. Estar na presença do Senhor é muito mais que isso. É estrutura espiritual para as nossas vidas. Até hoje, alguns que eu encontro, nossa, você ainda está na igreja, como se fosse algo do outro mundo. Né? Quando Deus, Ele alcança nossos corações, quando Ele nos liberta, Ele nos dá uma segurança tão firme, tão forte, que é como aconteceu
como Josué. Eu sei em quem eu estou posicionado. Eu sei que eu tenho algo a mais do que simplesmente um sentimento ou uma atitude. Eu sei, eu conheço o Deus que eu tenho. Eu sei o que Deus já fez na minha vida. E aí, quando nos posicionamos diante de Deus, diante de Satanás, dizendo: olha, Satanás, não há lugar para você na minha casa. Não há lugar para você na minha vida. Não há lugar para você na minha família. Por isso que é necessário a igreja estar junto com a família. Leve um pouco da igreja lá para a tua casa. E traga a tua família para a igreja também. Amém? E aí, nós vamos ver um pouquinho de posicionamento e atitude. Posicionamento é a ação de tomar uma atitude e assumir um partido sobre um assunto. Não é fácil. Porque eu acredito que enquanto minha cabeça está aqui milhão, pensando um monte de coisa, a de vocês também deve estar pensando: como que eu vou tomar uma posição naquela situação, Senhor? Né? Como que eu vou falar? Olha, é difícil para falar, para agir. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá estratégia, como Ele fez com Josué. A primeira estratégia que Deus, e é essencial que Deus deu para Josué, porque Ele sabia que mesmo diante do povo, mesmo com a natureza que ele tinha, que nós temos uma natureza, ele sabia que ele tinha uma liderança espiritual na casa dele. Diante daquele povo, melhor dizer. E lá na sua casa, lá nas nossas casas, nós temos uma direção espiritual. Não é à toa que nós conhecemos a Deus. Não é à toa que nós buscamos o Senhor. Porque nós precisamos dessa liderança espiritual na nossa casa. Amém? Nós temos essa liderança lá nas nossas casas. E aí, para nós vermos a diferença, nós precisamos ter um posicionamento. Quando você for orar, tenha um posicionamento de fé diante do Senhor. Mesmo que às vezes eu fiz isso e faço isso até hoje. Mesmo que às vezes eu olho assim e falo: puxa, Senhor, mas essa situação está difícil, está complicada. Mas aí eu me posiciono. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei o que Deus já fez na minha vida. E eu vou crer nesse Deus. E você tem uma posição diante de Satanás. Não tenha medo dele. Não tenha medo dele, porque mais poderoso que ele é Deus e ele está com você. Ele está com você agora. Ele está te mostrando qual é a vontade dele para a sua vida. Ele está te ensinando. E quando você sair daqui, desse culto, e for para a tua casa, ele vai continuar com você, que foi o que a Aline acabou de ler. Que ele prometeu que jamais vai nos abandonar. Então, independente da situação que você está passando na sua casa, no seu serviço, com seus sentimentos, com o seu emocional, seja o que for, creia que Deus, ele está com você. Ele não te abandonou. Talvez você ainda tenha várias situações que tenha que romper, que precisa ser curado, tratado. E você olha lá dentro de você e fala assim: Senhor, isso para mim está sendo impossível. Eu não tenho força. Eu não tenho mais estrutura. Muitas vezes eu orava para o Senhor e falava: Senhor, eu não tenho estrutura para isso não. E aí o Senhor lembrava assim a minha mente, que eu já tinha um conhecimento: eu estou contigo. Eu prometi que jamais eu vou te abandonar. Então creia que eu estou com você. Eu não te abandonei. Foi o que Josué, ele sabia quando ele estava liderando aquele povo. Gente, liderar um povo não é fácil não. A gente lidera a nossa casa, é fácil? Não, não é fácil. Porque tem várias coisas. Às vezes a gente pensa o quê? Só na financeira, né? Como que eu vou pagar aluguel? Como eu vou pagar luz? Meu Deus, cartão de crédito está chegando, como que eu vou pagar? Mas há muitas mais coisas que nós precisamos ter uma liderança firme e forte. E nós só conseguimos com a presença de Deus. Com a presença de Deus, com o conhecimento. E a atitude. A atitude é a tendência de uma pessoa julgar objetos como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.
indesejáveis. Eu já contei aqui um pouco do que, como foi, vamos dizer assim, a minha libertação espiritual. Eu fiz uma quebra de maldição, vamos dizer assim, eu e o Jefferson dormindo, que ele era pequenininho, aí eu colocava ele para dormir, eu ia lá orar, pegava Romanos, relia, e aí o Senhor, ele na minha mente assim, ia mostrando, né, situações, você ainda está assim, né, seus sentimentos, principalmente nós mulheres, né, os homens também têm seus sentimentos, mas nós, eu falo por mim, os sentimentos ficam a milhão, qualquer coisinha a gente fica, né? Ai, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. E aí o Senhor foi falando, e aí eu aproveitava que o Jeff estava dormindo, orava, chorava. Eu lembro que uma época eu caía até no chão, com a cara no chão assim, e parecia que minha cara ia até explodir, de tanto que eu orava. Eu falava, Senhor, eu preciso entender a Tua palavra. Eu preciso que o Senhor me cure desse sentimento. Eu preciso que o Senhor me liberte desse sentimento. E olha, foi com essa busca e com essa atitude. Foi fácil? Não foi. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos chama para sermos fortes. Diga assim, o Senhor me chamou para eu ser forte. Forte espiritual. Forte em frente às dificuldades. Para isso que o Senhor nos chamou, para sermos fortes. Diga ao fraco que é forte. A palavra do Senhor diz para você essa manhã, mesmo que você se sinta fraco, o Senhor, Ele fala assim, você é forte. Você é forte. E aí o que nós aprendemos mais com Josué também? Algumas atitudes que ele teve aqui. Josué era obediente a Deus e meditava nas escrituras dele. Quando você for ler Josué, você vai entender bem que ele exorta o povo a permanecer conhecendo a palavra do Senhor e meditando nos mandamentos do Senhor. Josué foi um líder de grandes e surpreendentes realizações. Ele, no entanto, sempre soube que a autoridade que ele possuía para liderar o povo de Deus não pertencia a ele e nem emanava dele próprio, mas ao contrário disso. A natureza dele, a autoridade era divina e confirmava pelas mãos de Moisés diante de todo o povo. Então, quando você estiver lá na posição espiritual orando, não pense assim, o poder é meu, vou fazer como eu quero, a pessoa tem que mudar como eu quero. Não. O poder é de Deus, a autoridade de Deus. E aí ele passa através de você para alcançar a sua família. No momento que você é curado, liberto, restaurado, o Senhor, Ele vai e alcança a sua família. E aí em Oséias, para nós encerrarmos, Oséias 4 e 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do meu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. O conhecimento, ele é essencial para nós sermos abençoados. O conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de nós. Porque quando ele entra na nossa mente e nós aprendemos, nós levamos para a vida toda. Mesmo que às vezes no momento que a gente precisa colocar em prática, a gente pensa assim, mas naquele momento eu acho que eu vou esquecer. Aí de repente ele vem e faz você lembrar de novo. E você lembra, porque esse conhecimento é seu. Aqui quando nós lemos em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por que muitas vezes não somos abençoados? Porque nos falta conhecimento. E a igreja é colocada para isso, para nos dar o conhecimento espiritual. Mas não é só para nós termos o conhecimento. É para nós termos um posicionamento e uma atitude diante das dificuldades. Porque quando tudo está fácil, é muito fácil, não é? Quando o nosso armário está cheio, quando estamos de roupa,
né, nova, cabelo na progressiva, uma maquiagem linda, né? Os homens aí com carro novo, 0 quilômetro. É muito fácil a gente glorificar o Senhor. Mas e no momento difícil, que o carro quebra, né? A sandália arrebenta, né? Não tem maquiagem para eu usar, o cabelo está uma bênção, né? Continua adorando ao Senhor. Continua buscando ao Senhor. Porque o essencial é o meu espiritual. O essencial é lá dentro de mim. O Senhor dizendo assim, olha, continue firme. Continue com esse alimento que eu te dei. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.